A questão do imperialismo e da realização do capitalismo não é uma questão do cristianismo, não é uma questão do mundo branco, não é uma questão do patriarcado, é uma questão de classe. Olá pessoal, de volta aqui. Vamos dar continuidade às nossas discussões sobre imperialismo. Mas antes disso, algumas informações que me parecem bastante importantes, algumas notícias. A primeira delas é a seguinte: nós vamos oferecer a partir de março do próximo ano, de 2021, um curso. E esse curso tem por objetivo, no seu primeiro módulo, discutir o primeiro volume do Capital do Marx. Mas não discutir o primeiro volume no sentido de dissecar o Capital do Marx e de nos perguntarmos o que o Marx disse, o que o Marx não disse, coisas desse gênero. Na verdade, o nosso esforço é no sentido de identificar os fundamentos geográficos daquele texto, onde e por que Marx vai buscar nas grandes tradições do pensamento geográfico, ou, mais do que isso, numa certa perspectiva geográfica que não necessariamente estava expressa pelos intelectuais do seu tempo, mas que deram fundamento a toda esta racionalidade que está expressa na grande obra, na obra que efetivamente é a que identifica, sistematiza, dá um contorno extremamente maduro ao todo o pensamento que veio sendo desenvolvido desde a sua juventude e depois, então, da sua morte, o Engels vai organizar o segundo volume e o terceiro volume do Capital, e que nós vamos também nos debruçar sobre ele, mas precisamos fazer isso com calma. No próximo ano, vamos exclusivamente, no primeiro semestre do próximo ano, vamos exclusivamente nos dedicar ao primeiro volume. Muito que bem. Então, vocês podem, se assim o desejarem, clicando aqui neste link, vocês podem acessar aí um formulário. Um pequeno formulário onde se coloca nome, endereço eletrônico, coisas assim, e se está interessado em fazer parte do curso, que dias da semana seriam os mais interessantes, em que horários vocês gostariam que o curso acontecesse. Tem algumas informações ali que acho que vale a pena serem lidas. Nós vamos então fazer um levantamento dos interesses, de quantas pessoas, como organizar então e negociar às vezes, né, horários e tudo mais, e como organizar o curso, como fazê-lo. No formulário vocês vão encontrar, pelo menos no seu formato aqui inicial, uma estrutura onde os 8 encontros que estão sendo previstos estão associados de alguma maneira a 8 temáticas que acompanham basicamente o primeiro volume do Capital. Então, se vocês estiverem interessados nesse curso e quiserem fazer parte dele, cliquem aqui e vocês vão ter aí um formulário que não é ainda a inscrição definitiva, mas que ele tem exclusivamente o objetivo de nos organizarmos para que isso se realize. Porque, bom, esses cursos feitos pela internet e coisas assim, eles são complicados principalmente porque os encontros eles serão ao vivo. Nós não vamos gravar uma aula para que vocês levem ou assistam em casa. Mas a ideia realmente é reunir grupos de pessoas, em torno de 20 pessoas, para que a gente possa, dentro desses encontros, debater efetivamente o significado ou a dimensão geográfica que está embutida e é de extrema importância no desenvolvimento e na realização do Capital, né, pelo Karl Marx. Muito bem. O segundo aviso, que é também muito menos importante, mas que de qualquer maneira nos organiza aqui, é que nós vamos, depois de 120 e tantos vídeos, depois desse trabalho de um ano pandêmico e coisas desse gênero, nós vamos tirar
aproximadamente um mês de férias. A gente volta dia 18 de janeiro, uma segunda-feira. Bom, então essa semana vamos ter o vídeo de hoje, mais o vídeo de sexta-feira, ainda discutindo essa coisa do imperialismo, e aí nós vamos dar uma descansada, vamos aqui tomar fôlego, respirar um pouco, porque essa coisa de produzir solitariamente 3 vídeos por semana exige um certo tipo de esforço que não é pequeno. Na sexta-feira vou desejar a todos aí um pouco de férias e sossego, vamos ficar um pouco distantes uns dos outros e dar um pouco de sossego também, né, no meio dessa confusão toda. O Feliz Natal, o Ano Novo, etc e tal, eu falo na sexta-feira, ok? Porque vamos ter mais um vídeo, então acho que não vale a pena ainda nos despedirmos. Então, 2 coisas fundamentais. Uma delas, o curso. Cliquem aqui, respondam aí o questionário e vamos ver quantas pessoas, com que horário, de que maneira a gente vai fazer para organizar isso tudo. Segundo, que a partir da semana que vem a gente vai tirar umas férias que vocês podem não acreditar, mas eu acho absolutamente merecidas aqui para nós e para o Leandro, né, que é a pessoa que edita isso tudo. Bom, estamos aqui nesse esforço de reportagem. Muito bem, retomemos então o tema do imperialismo e acho que é o que nos interessa de fato nesse momento. E nesse sentido, acho que uma das questões fundamentais para que a gente retome o tema é justamente cercar a relação de poder que está implícita na noção de imperialismo com a ideia de capitalismo e que, portanto, numa frase bastante curta, afirmar com todas as letras que o imperialismo é a forma de exercício de poder do capitalismo. É o nome que se dá ao formato com que se exercita o poder do capitalismo. E aí 2 questões são fundamentais. Não existe poder do capitalismo sem as relações capitalistas. Esta é uma questão importante, aparentemente óbvia, não é? Mas ela é fundamental de se ter em conta. A segunda questão é que, como nós estávamos vendo já discutimos um pouco, a questão do imperialismo e do poder do capitalismo, ela não é uma questão que se resume, que se resolve do ponto de vista das nações, que se resume ou que se resolve do ponto de vista dos estados, aspas, nacionais, dos países ou qualquer outro tipo de identidade nesse sentido. A questão do imperialismo e da realização do capitalismo não é uma questão do cristianismo, não é uma questão do mundo branco, não é uma questão do patriarcado, é uma questão de classes. Não envolve necessariamente identidades religiosas, mas vai se expressar de forma diferente a partir de cada um desses parâmetros. Dependendo da sociedade, dependendo do seu formato e tudo mais, esses poderes se realizam. E hoje nós vamos identificar como ponto de partida e tendo em consideração essas 2 questões que nós acabamos de levantar, que o processo de constituição do imperialismo, no plano do capitalismo, ele vai se fazendo e vai se fazendo e vai se fazendo a partir de um conjunto de ações de diferentes elites que, em nome dos estados, em nome dos seus povos, em nome de suas nações, constituem-se, fortemente armados para a subordinação, a subsunção de diferentes povos, que, não só isto se faz com armas, mas Jared Diamond chega a nos levantar a ideia de que um dos inimigos fundamentais dos povos que foram subordinados pela expansão mercantil e de todas as formas de imperialismo que aconteceram na história está diretamente relacionado ao fato de que o dominante, as tropas dominantes e tal, essa organização militar mais eficaz e mais violenta do que é capaz de resistir os povos subordinados, mas também carregam consigo doenças para as quais já
construíram determinados níveis de imunidade e que vai matar em massa indígenas, vai matar em massa as populações africanas, asiáticas e tudo mais, porque, de alguma forma, esses povos, as tropas portuguesas, as tropas espanholas, as tropas inglesas e tudo mais, carregavam consigo também germes, vírus, coisas desse tipo, e nós sabemos muito bem o que isso significa. Estamos vivendo aqui o Covid-19, nenhum de nós é inocente em relação ao papel de um vírus, de uma bactéria e tal. Hoje em dia, a sua função dentro do capitalismo é um pouco diferenciada daquela que ocorreu, talvez até involuntariamente, no processo de dominação de novas terras, na expansão mercantil, mas, de qualquer maneira, isso é um dado, isso aí está colocado para todos. Nesse sentido, então, a nossa preocupação é justamente ajustar um determinado ponto, né? Quer dizer, se nós percebemos, se nós entendemos que o domínio imperialista não é um domínio que se faz por países e que povos inteiros que, de alguma maneira, constituem esses países e que têm as suas diferentes nacionalidades constituindo esses países, estes povos inteiros não são a elite que, de alguma maneira, tem interesses, que comanda, que, tem os elementos táticos e estratégicos para a dominação de caráter planetário que envolve o modo de produção capitalista, mas isso tem um outro lado que é extremamente importante do ponto de vista das ficções, que é justamente o problema do colonialismo. O colonialismo, nós já estávamos observando em vídeo anterior que, aparentemente o seu processo ele se encerrou por volta dos anos 70, quando portugueses e franceses e etc., ingleses inclusive, tiraram ou parecem ter se distanciado um pouco das suas garras sobre o território africano. Já vinha de um processo bastante importante da chamada independência dos Estados Unidos, as guerras que envolveram aí a independência dos países latino-americanos, principalmente sob o comando de Bolívar. Aí esse truque político que foi montado pelo Dom Pedro o brasileiro, né, o Dom Pedro I do Brasil, e que envolveu então esse golpe de família que constituiu a existência de um país independente no Brasil, mas de alguma maneira também esses movimentos, até onde nós podemos identificá-los, nenhum deles se realizou de fato a partir de uma perspectiva que abarcasse a totalidade das populações, a totalidade das identidades étnicas e principalmente no meio desta confusão em que essas identidades estavam associadas então a determinados tipos de domínio, como por exemplo a presença das populações de elite, das populações absolutamente enriquecidas, né? E dominantes e que vêm, então, para controlar territórios dentro da América, a presença dessas populações, a presença desses grupos, em contraposição à presença de uma ampla e, detectável, não é? População escrava. Uma escravidão que se dá, num primeiro momento, com os próprios indígenas, mas que é acrescentada logo a seguir com o tráfico de populações africanas, não é? Então, nesse sentido, nós não podemos dizer que Dom Pedro I estava ali representando as populações escravas ou as populações indígenas que, porventura, existiam naquele momento, nisso que já se chamava Brasil e tal, e coisas desse tipo. Então, nesse sentido, acho que nós precisamos retomar um pouco a ideia desses processos que envolvem o fim do colonialismo. O fim do colonialismo, na verdade,
é uma espécie de esgotamento de um modelo. Claro, como todo esgotamento de um determinado modelo e da hegemonia, portanto, que este modelo cria, as elites que ele cria, o fim de um determinado modelo não se faz sem resistência, sem guerras, sem violência. Mas, de qualquer maneira, a grande questão é que, seja no que veio a ser os Estados Unidos, o que veio a ser o Brasil pós-colônia, ou o que vieram a ser os países de fala espanhola e que, estão na América do Sul e Central, e alguns outros ainda de fala inglesa, francesa ou até holandesa e tal. Então, neste conjunto de relações, o que nós temos é a constituição, o desenvolvimento, a consolidação de determinadas elites que já não viam nas suas sedes, nos seus países de origem, naqueles países que de alguma maneira chamaríamos então de os países colonizadores, numa linguagem bastante simplória e comum que utilizamos, mas o objetivo dessas novas elites que vão surgir então na América e que também vão surgir no continente africano, na Ásia, na Índia fundamentalmente e assim por diante, essas relações elas vão mudar de configuração. O grande problema é que o fim do colonialismo não é o fim do imperialismo. É, na verdade, um rearranjo, de fato, um reacerto de como se expressam as elites e qual a distribuição geográfica que elas possuem. Se do ponto de vista das identidades dos territórios, os territórios que pertenciam então à Inglaterra, ou Império onde o sol jamais se põe, o império que pertencia a Portugal e que pertencia à Espanha, ou coisas desse gênero, para que a gente possa então treinar aqui a linguagem, que pertencia então às elites que representavam e que usavam a máquina de Estado para ter o comando de tropas e tudo mais, e controle das empresas e daquilo que seria e que consolidaria os seus poderes em todos os lugares do mundo. Então, nesse contexto, o fim do colonialismo não é o fim do capitalismo, o fim do colonialismo não é o fim do imperialismo. O fim do colonialismo é o reassentamento, a redefinição da distribuição das elites e da forma como o próprio capitalismo exerce o seu poder dentro do contexto de produção e de reprodução ampliada. Então, vejam, nós não estamos falando aqui que a independência do Brasil torna o Brasil independente de Portugal. Isso não tem a menor importância nesse jogo. A independência do Brasil torna o Brasil, ou as elites que neste momento representavam o Brasil, colocam essas elites de alguma maneira em algum lugar da mesa de negociações que envolve o exercício do poder mundial. A revolução, a guerra de independência nos Estados Unidos, de maneira nenhuma termina com as relações do imperialismo, simplesmente muda de configuração. Era insuportável para as elites que cresciam e se consolidavam naqueles territórios que o comando sobre elas ainda estivesse na mão da coroa inglesa. A grande questão é que, em nome disso, se estabelece, se consolida, se legitima, novas elites. A existência de novas elites sob o comando, ou comandando, na verdade, novas estruturas produtivas, redefinem, então, o papel do poder, mas não redefine o fato de que o capitalismo se realiza na forma de um imperialismo. Esse imperialismo tem características colonialistas entre o século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,
até meados do século XX? Sim. Ele cresce e declina dentro desse processo. Este processo de colonização é um processo, é um arco, digamos, que se abre, se realiza e definha para uma nova configuração, para um novo reajuste das elites que estão no poder, para novas maneiras de comando. E é nesse sentido, então, que o imperialismo se realiza e as suas elites vão ser as elites que nós temos hoje. Claro, me fizeram uma pergunta hoje, acho que foi hoje mesmo, se essa grande articulação do Moro, do juiz Moro, como assessor de uma grande empresa que ele ajudou a afundar, não é, com os seus comandos aí da Lava Jato, se isso não seria um grande movimento de caráter imperialista. E eu diria que, bom, sim, claro, mas essas figuras como Moro, como Bolsonaro, ou coisas desse gênero, do ponto de vista da correlação de forças que envolve o imperialismo enquanto tal e a sociedade capitalista, né, no seu sentido não só da produção de mercadorias, da circulação, do domínio, do controle sobre a força de trabalho, a distribuição de riquezas, a maneira como tudo isso se dá, mas também o controle das escolas, o controle da cultura, o controle da ciência e tudo mais. Então, nesse sentido, esses indivíduos não passam de capachos, não é? Então, assim, eles, às vezes, até sob determinadas condições, eles atrapalham, não é, as formas de realização do poder. E isso é bastante claro no Brasil quando nós imaginamos, então, que os próprios investidores brasileiros, nesses últimos 2 anos, entraram num processo de fuga generalizado com seus capitais para investir em empresas que estão fora do Brasil, porque, de alguma maneira, as formas de acumulação na mão desses indivíduos um pouco atrapalhados, né, que assumiram o governo do Brasil, não estabelece os mecanismos de reprodução ampliada do capital na velocidade com que isso vinha sendo feito nos governos anteriores. Então, então não interessa permanecer no Brasil sobre determinados aspectos. Sem dúvida nenhuma, isso não é uma questão de nacionalismo, porque esse dinheiro voltará assim que alguém perceber, ou todos perceberem, que se reajustou caminhos e tal, e que as taxas de lucro voltaram a crescer e, assim por diante. Não está colocado aqui se esses investidores têm o seu certidão de nascimento dentro do Brasil ou fora, da mesma maneira que as bolsas de valores do mundo não registram o fato de que é proibido investidores brasileiros colocarem as suas riquezas na Bolsa de Nova York ou de Tóquio e investidores japoneses colocarem as suas riquezas na Bolsa de Valores de São Paulo. Nada disso tem a ver uma coisa com a outra. A grande questão é que esta articulação, retomando e falando aquilo que é a linguagem absolutamente comum, absolutamente repetida ad nauseam pelo milhares, é que o capitalismo realiza o seu poder no formato do imperialismo e que o imperialismo, o poder do capitalismo, é uma relação de classes, não é uma relação de nações, não é uma relação de países, não é uma relação de estados, mas sem o Estado, sem os países, sem a identidade nacional, este poder não se reproduz. Então, de alguma maneira, a generalização geográfica que vai, inclusive, afirmar que determinado relevo é brasileiro e vai dar nacionalidade ao relevo, vai dar nacionalidade à hidrografia, vai dar nacionalidade à floresta, vai dar nacionalidades que praticamente não existem, não é? Porque, de alguma maneira nós não podemos dizer que as formações geológicas elas foram feitas no processo de construção das nações. São duas coisas que têm histórias completamente diferentes. Um relevo é dominado
por uma determinada nação, mas o relevo não é nacional, e isto é uma questão fundamental. O que nos permite dizer, então, que, de uma maneira geral, as naturalizações que são construídas pelo discurso geográfico são elas mesmas uma ferramenta fundamental de reprodução dos formatos ideológicos do imperialismo. E isto o Lacoste já tinha denunciado, não sozinho, mas ele já tinha denunciado. E isto, então, nós vamos retomar no nosso próximo vídeo, antes de sair de férias, se é que assim seja. Caros, um abraço a todos, espero que, que estejam todos bem. Estamos aqui preocupadíssimos com o que aconteceu na primeira onda, com o que está acontecendo na segunda, com a possibilidade da terceira. A Inglaterra vai entrar num processo bastante acelerado de vacinação. Precisamos organizar e forçar a organização desse processo de vacinação no Brasil. Uma terceira onda no Brasil seria, já a segunda vai ser um desastre, uma terceira nem se fale, e nós temos de retirar então deste embate da forma como ele está colocado, porque precisamos estar vivos para poder continuar lutando, essa que é a questão. Bom, até mais. Um abraço, prazer em revê-los, revê-las. Até mais.